No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos dizer todos juntos? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu me lembro que é um dos poucos textos da Bíblia que eu sei falar em hebraico. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. E no princípio, aqui começa a história da criação do mundo. Quando fala no princípio, essa palavra reshit vem de uma palavra grega que é rosh, e quer dizer cabeça, início, topo, cume. Quando está falando no princípio, a Bíblia não está estabelecendo assim o começo do tempo. Mas Deus, no cume, no topo, na cabeça, no principal, Ele então criou os céus e criou a terra. Verso 2 diz assim: a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E havia o quê? Trevas. Muito bem. Entre o versículo 1 e o versículo 2, nós não sabemos precisar quanto tempo. Entre o verso 2 e o verso 3, também não se sabe precisar quanto tempo. Mas a gente tem, a partir do verso 3, a contagem do tempo. E diz a Bíblia que Deus criou o mundo em uma semana. Aí as pessoas falam: não, pastor, mas um dia naquela época. Um dia é um dia. Um dia é um dia que tem o sol e a lua. A claridade do dia e a escuridão da noite. Bom, mas não quero entrar nesta seara. O que eu quero trazer para os irmãos como a palavra primeira de iniciar o ano novo, né? Essa palavra é o seguinte: Deus viu que tudo que Ele havia feito era muito bom. No final, o escritor ali do livro de Gênesis disse: viu Deus que tudo que Ele havia feito, tudo, era muito bom. Na criação das coisas, dia a dia, diz a Bíblia, que Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. Agora, no final, quando Ele passa o olho e tudo que Ele fez, então, a palavra diz que Ele viu que tudo que havia feito era o quê? Muito bom. Tudo o que Deus fez era muito bom. No primeiro dia, a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Primeira coisa, a luz. Aqui, como dizia minha mãe, dá muito pano para manga. Aqui nós temos assunto para a gente viajar uma semana, um ano e quem sabe a vida inteira. Mas a primeira coisa que Deus fez foi a luz. Andar com Deus é andar na luz. Quem segue a Jesus segue a luz do mundo. Então a primeira coisa que Ele fez foi a luz. Bom, será que o Senhor teve um planejamento? Será que Ele fez um projeto? Não é? De tudo que Ele iria fazer, cada coisa que Ele fez, eu acredito que Ele tinha um plano, um planejamento, um projeto. E Ele foi estabelecendo e criando as coisas
dentro do seu projeto. Não é? O escritor aos Hebreus o chama de artífice, construtor, não é? Ele é o engenheiro de toda a criação, o arquiteto de toda a criação. Então ele começou pela luz. No primeiro dia, ele fez a luz. No segundo dia, ele fez o firmamento. O que é o firmamento? A palavra firmamento vem de outra palavra que é firmeza. E firmeza vem do substantivo que é firme. Ele fez o firmamento. Ele separou as águas que havia embaixo e pôs águas em cima. E para que as águas de cima não despencassem, ele fez então o firmamento que sustenta as águas aí em cima. Então, o que é o firmamento? É aquilo que Deus criou para sustentar as águas, a fim de que elas não caiam. E nós, quando olhamos para cima e vemos o firmamento, nós chamamos isso de quê? Céu. Céu. Isso é o céu. Mas isso que nós chamamos de céu, não é o céu onde Deus habita. Até os americanos, os ingleses, têm duas palavras para céu. Tem a palavra sky, que é isso, esse firmamento. E tem heaven, quando ele se refere ao céu de Deus, não é? Embora, em alguns momentos, eles usam sky e heaven como sinônimos entre si. Mas sabe, meus amados irmãos, no segundo dia, o Senhor criou o firmamento. Que coisa interessante. Então, fez separação das águas. Tem águas na terra e tem água no céu. Irmão, se é uma coisa que nunca vai faltar, enquanto o homem existir, enquanto a terra for terra, é água. Porque o que mais tem nesse mundo é água. Quando o primeiro homem viajou o universo, que ele olhou para trás e viu o nosso planeta, ele até chamou o nosso planeta de planeta água. Não é? Porque é água no planeta inteiro. Tinha um irmão nosso lá na Bahia, já faleceu, ele um dia perguntou para o meu primo, o pastor Salomão, pastor Salomão, quando a gente vai na Bahia, antigamente, as pessoas mais antigas chamavam Salvador de Bahia, porque lá em Salvador fica a Bahia chamada de Todos os Santos. Eles, quando a gente vai na Bahia, a gente chega lá na Bahia e a gente está indo na terra, né? É terra. Bom, e depois da terra aí começa o mar. Aí o Salomão disse, é o mar. Ele falou assim, bom, ali é o mar, tá bom. E depois lá, quando o mar termina, o que é que tem lá depois? Ele queria saber, o que é que vem depois lá? E o que é que vem depois? Bom, no caso da Bahia, lá do outro lado está o continente africano. Mas Deus criou então o firmamento que faz essa separação das águas de baixo com as águas de cima. Esse firmamento é quem sustenta essas águas lá em cima, que cria essa separação. Você sabia disso? Isso é interessante, né? Muito interessante. No terceiro dia, o que é que ele fez? Ele criou a terra. Ele mandou que que a água se juntasse tudo num lugar só. E aí, quando a água se juntou toda num lugar só, apareceu a porção seca. E ele chamou essa porção seca de terra. E chamou esse ajuntamento de águas, que era água só, de mares. Era o mar, esse ajuntamento de águas. E então, Deus criou, quando ele fez a porção seca, ele criou a relva, as ervas, a grama, não é?
Ele criou todas as ervas, não é? E também fez as árvores frutíferas. Isto no terceiro dia. No primeiro ele criou a luz, no segundo criou o firmamento, no terceiro dia os mares, a terra e a relva e as árvores frutíferas. Muito bem. No quarto dia, Deus criou então os luzeiros, os astros, as estrelas. E Ele criou o sol para governar de dia, a lua para governar a noite, para marcar o tempo, para marcar as estações. Ele então fez essa criação. No quarto dia, Deus criou então os astros. No quinto dia, Ele criou os passarinhos, as aves, segundo as suas espécies. Ele criou os peixes e todos os seres que vivem na água. Então, no quinto dia, Ele criou os pássaros e todos os seres e peixes que vivem e que rastejam pela água. Então, Ele povoou o espaço com os pássaros e os mares com os peixes e os seres outros. Bom, no sexto dia, Ele criou os animais domésticos. Ele criou também os animais selváticos, as feras. Tem animais que é para viver em casa, né, perto da gente, mas tem animais para viver no mato, na floresta, na selva, não é? Ele também, no sexto dia, Ele criou o homem e a mulher. Então Ele foi criando todas as coisas, colocando todas elas no seu devido lugar, e foi fazendo uma coisa após a outra. E no final de tudo, Ele criou, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele criou o homem e criou a mulher. Na criação do homem, a palavra diz: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. No capítulo 2 de Gênesis, o escritor já traz aqui mais detalhadamente, não é? Como é que Deus criou o homem. Ele fala do pó da terra, não é? Deus então criou o homem. E lá no capítulo 2, ele fala da cronologia dessa criação. Fez o homem do pó da terra, soprou as suas narinas o fôlego de vida, e Ele plantou um jardim lá no Éden. O nome do jardim não é Éden. O jardim estava no Éden, o lugar que se chamava Éden, que é na região do Iraque hoje. E Deus então criou um jardim lá no Éden, lugar bonito, e pôs o homem lá para cultivar, para cuidar daquilo que ele havia feito. Porque o homem iria tirar da terra o seu sustento, iria comer das ervas, das frutas. Quer dizer, Deus, quando criou o homem, o criou para ser vegetariano, como eram todos os animais. Não era o propósito de Deus que nós matássemos para comer. Isso veio depois da queda do homem, do pecado. Então Deus plantou aquele jardim. Imagine só o jardim que Deus fez. Tantos jardins que são maravilhosos que os homens fazem. E quanto mais o jardim que Deus fez.
E Deus o colocou ali. Você vai guardar isso aqui. Desculpe. Você vai cuidar disso aqui. Desculpe. E aí, o homem começou a trabalhar ali. Aí Deus olhou e falou assim, bom, mas o homem está sozinho. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Aí ele falou, vou fazer alguém que vai estar junto com ele, que vai lhe ajudar, que vai ser sua companheira. E aí Deus fez um sono pesado vir sobre o homem, ele adormeceu, né? A gente diz, a primeira anestesia quem deu foi Deus. O homem dormiu. E o Senhor então tirou uma costela dele. A primeira célula tronco, né? Também está ali a bióloga ali que não deixa passar nada, não é? Então, aí, Deus então fez da costela dele, do homem, Deus fez a mulher, criou a mulher. E aí o Senhor fechou o buraco, cicatrizou na hora. E quando o homem acorda, ele vê um ser semelhante a ele. Semelhante a ele. Só que era fêmea, era mulher. E ele perguntou assim, mas como é que apareceu aqui? Eu dormi, não tinha ninguém, agora acordo. Aí o Senhor explicou para ele. Eu fiz assim, 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 assim. Naturalmente o Senhor explicou isso para ele. Aí ele levantou e disse, essa é osso, meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem ela foi tirada. E aí a palavra diz, o homem se uniu à sua mulher e os dois se tornaram uma só carne. Uma só carne. Interessante essa união. E essa união é a que nós chamamos de casamento. O Senhor estava ali criando o quê? O casamento. Não é? E esse casamento, meus amados irmãos, é aquilo que o Senhor fez entre o homem e a mulher. As leis podem querer mudar e criar outras coisas, e chamar outras coisas de casamento, mas o casamento genuíno e verdadeiro é o casamento entre o homem e a mulher. E serão os dois uma só carne. Bom, mas eu não vim lendo tudo isso para falar de casamento, falar de homem, falar da mulher, nem vim falar de passarinho, mas eu quero falar do Criador. Do Criador, da maneira como Ele foi dispondo todas as coisas, maneira como Ele planejou tudo isso, e de uma maneira assim muito organizada, o Senhor foi formando o universo. Tanto, meus irmãos, que tudo funciona numa sincronia tremenda, que nós podemos marcar horas, a gente tem relógio, e não falha. Não falha. Você sabe que dia 11 de fevereiro não vai ser dia 15 de março. Você sabe que dia 25 de abril, que é um dos dias mais lindos que tem no calendário, não vai ser dia 25 de julho. Então você sabe que 9 horas vai ser 9 horas. E você sabe que no final do dia o sol vai desaparecer para a gente. Vai vir a escuridão. E você sabe que, num determinado horário, lá cedinho, o sol vai aparecer. Essa sincronia, essa organização das coisas que Deus fez. Isso é maravilhoso, ou não é? Agora, eu falei tudo isso para lhe fazer uma pergunta. E você que está aí assistindo também, não está aqui nesta manhã, mas está tendo o privilégio de assistir essa gravação.
essa pergunta eu quero fazer. Qual tem sido a sua contribuição no projeto de Deus, no plano de Deus? Como é que você tem se comportado diante de tudo aquilo que Deus criou? Diante dessa obra tremenda que Deus fez. Porque Deus não parou ali. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isaías fala que Deus não se cansa. Ele não se cansa. Ele está em constante trabalho. Se você pensa que chega à noite e que Deus vai descansar de noite, nada, é noite para nós aqui. Mas no outro lado da terra é o quê? Dia. Dia. Então, enquanto você está aqui dormindo, as pessoas estão levantando para ir para o trabalho. Estão trabalhando em outros lugares. E até meu pai falou um dia comigo assim: meu filho, eu fiz uma pergunta para Deus, eu falei assim: Deus, me desculpa, eu quero perguntar uma coisa para o Senhor, mas eu não quero aqui ser atrevido com o Senhor, não quero ser irreverente, mas me responda uma coisa: a Terra tem mais de 7 bilhões de pessoas, é gente demais, como é que o Senhor consegue atender todo mundo? Como é que o Senhor consegue? Ele falou: meu filho, e sabe o que aconteceu? O Senhor me respondeu. E Ele me respondeu, Ele disse para mim assim: olha, eu que criei o tempo. O tempo trabalha para mim. Eu tenho tempo para todo mundo e ainda me sobra muito tempo. Esse é o nosso Deus. Agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou responder? Eu vou viver uma vida egoísta. Eu vou olhar para mim, olhar para o meu umbigo, olhar para os meus pés, e o resto que se dane. Não, eu vou, primeiro eu. Como é que você se localiza, você se situa nesse universo lindo que o Senhor fez? E Ele fez você à imagem e à semelhança dEle. Veio o pecado, criou essa coisa terrível que existe. Porque se você for olhar, qual é o problema do mundo? É a corrupção. Qual é o problema do mundo? É a droga. Qual é o problema do mundo? É a imoralidade. É a feitiçaria. É o ateísmo. É isso. O problema do mundo é em qualquer lugar, em qualquer instância, em qualquer momento, sempre, o pecado. O pecado. Mas eu vou deixar o pecado me dominar? Eu vou viver para satisfazer o meu pecado? Ou eu vou viver para satisfazer o meu Deus? Então, nesse universo todo, nós cantamos aqui: criou o céu e as estrelas, não é? Tudo Ele fez. Eu vou responder o quê? Eu vou responder o Senhor primeiro com minha santidade. Eu vou viver uma vida santa. A minha resposta para Ele é o seguinte: eu vou ser como Ele é. Porque se uma coisa que Ele exigiu de mim é que eu seja santo, como Ele é santo. A minha santidade. Santidade quer dizer o quê? Eu vou viver no mundo de Deus e não no mundo das trevas. Não no mundo dos homens. Eu vou viver no ambiente de Deus e não no ambiente mundano. Eu vou fazer as coisas de Deus e não as coisas mundanas. Eu vou vestir
A maneira de Deus, porque a primeira coisa que o homem fez quando ele caiu, o que foi? Correu e fez uma roupa. Ele correu e fez uma roupa. Aí Deus olhou e falou assim, não. Não é essa roupa não. Deus cobriu o homem e a mulher. Cobriu a nudez. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão mostrando a sua nudez. Aquilo que nós ouvimos agora na escola dominical, que a nossa professora nos falou, ela foi no lugar, aqueles vestidão longo, aquela coisa, aquela manga, mas de um tecido e de uma medida que o corpo da mulher, você não precisava ver mais nada, uai. Aí as pessoas, não, você tem que usar uma roupa assim para valorizar o seu corpo. Quem tem que valorizar o seu corpo é a sua mulher e seu marido. Se ele se satisfaz com você, vou usar uma palavra, não quero ser jocoso nisso, dane-se o resto do mundo. O meu corpo é para minha mulher. O corpo da minha mulher é para mim. Não é para eu ficar exibindo e mostrando e defraudando as pessoas. Ah, mas isso está na moda. Não. Eu vou viver a moda de Deus. Eu vou me encaixar na moda divina. Então Deus criou todas essas coisas para que eu caminhasse no mesmo tom, na mesma música, em sintonia com a sua atmosfera, com o seu ambiente, com a sua beleza. Interessante. É se você dá uma volta na terra, tem lugar que a mulher, para ser magra, ela precisa estar assim, 1 centímetro perto da sua ossada. Ela ser bem caveira. Mulher bonita é a mulher caveira. Aí se você vai em outro lugar na terra, a mulher bonita tem que estar assim, ter sua pele uns 10 centímetros ou mais dos seus ossos. Tem que ter carne. Aí tem gente que vai assim, ai meu Deus, eu estou morando no país errado. Eu me lembro que um colega meu fez uma viagem para Israel, passando no Egito, no meio lá dos beduínos, veio um e tinha uma senhora que estava com ele assim, ela bem grande, sabe, plus size, bem assim grande, e aí um daqueles chegou perto dele e disse, olha, eu gostei muito dessa mulher, eu dou 5.000 camelos por ela. Já queria comprar. Já queria pagar 5.000 camelos. Quando ele olhou para a anca daquela irmã, grandona, ele falou, meu Deus do céu, aqui eu dou, vai os 5.000 camelos. Entendeu? Gente do céu. Mas assim, então num lugar é um jeito, no outro lugar é do outro jeito, ali a moda é assim, aqui a moda é desse jeito. Gente, nossa moda é a moda do Éden, do jardim de Deus, é a moda do Senhor. Então eu vou responder ao Senhor com minha santidade, levando uma vida santa. Eu não vou fazer o que todo mundo faz. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho assim algumas coisas que eu falo assim, o semáforo tem que estar funcionando. Quando você olha que está verde, você pode ir de olho fechado. Mas quando o sinal fica amarelo, você fica o quê? Fica assim, preste atenção, pé no freio, segura, o sinal vai fechar. Gente, mas quando uma pessoa chega para mim e fala assim, o que é que tem, já para mim já é o sinal vermelho. Essa pergunta só é feita quando o semáforo é vermelho. Quando fala o que é que tem, tem.
Porque se não tem, não tem. Uma pessoa falou comigo essa semana, gente, como é difícil ser ateu. Eu falei, mas por quê? Porque como é que você vai provar que o nada não existe? O ateu quer provar que o nada não existe. É uma luta. Então, irmãos queridos, a nossa resposta a Deus, diante dessa beleza toda que Ele fez, é uma vida de santidade, porque nós somos a sua semelhança. Amém? Eu acredito que outra resposta que nós damos a Deus é levantando nossas mãos aos céus para render graças, render louvores, para tributar ao Senhor glória e força, para adorá-lo, para celebrá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria. Eu gostava de lá de casa, quando eu era menino, a gente no culto doméstico, a gente cantava os hinos, e eu, irmãos, quando era menino, eu era cruel. Eu tinha umas 10 ou mais gaiolas lá em casa. Eu criava passarinho. Não é? E aí, quando nós começávamos a cantar no culto doméstico, os passarinhos cantavam. Eu tinha um curió, que ele ficava bem em cima, assim, da mesa onde nós fazíamos as refeições, bem na sala. Esse curió cantava, de um sabiá, um pássaro preto, um coqui, né? Tinha lá um cardeal, casal de canário, papa-capim, culeira, bigode, caboculino, e eles cantavam. E eu gostava que, lá em casa, quando a gente cantava, pela manhã as aves cantam ações de graças ao seu Criador. E aí eu ficava ouvindo os pássaros cantarem. E tu, amigo, por que não canta também louvores ao nosso Salvador? Irmão, você já viu um sabiá cantar? Tem vários tipos de sabiá. Esse ano eu falei com Raquel assim, olha, o sabiá cantou este ano pela primeira vez hoje. Foi em agosto, e eu falei assim, e está um pouquinho antes do tempo. Eu acompanho o canto do sabiá, eu sou louco com o canto do sabiá. E ter sabiá perto lá de casa, um dia, sabe o que é que ele fez? Ele sentou no fio, eu estava no quarto mexendo no computador, ele sentou no fio e começou a cantar pertinho de mim. Aí quando ele começou a cantar, irmãos, eu quase chorei, meu coração derreteu. Eu falei, ô menina, fique aí, cante aí. Aí eu fui lá e peguei a minha câmera e comecei a gravar. Eu tenho isso no Facebook. Comecei a gravar, e quando ela viu que eu estava gravando, eu estava de costas, virada para a rua. Aí ela só deu uma voltinha assim, virou para mim, com os bracinhos abertos, e a sabiá foi cantando, e eu ali filmando. Falei, aquilo entra no meu coração, que coisa linda. Agora, eu pergunto para você, Deus tem necessidade de você cantar? Você não canta igual um sabiá. Você nunca vai cantar igual um sabiá. Mas Deus faz os céus pararem para ouvir você, para receber seu louvor. Ele recebe com alegria. Maior resposta que eu possa dar a Deus, em face ao que Deus fez, é o louvor, a adoração. Louvado seja o nome de Jesus. Então eu quero, que nós pensemos nisso e que respondamos isso. O que é que eu tenho feito em face a tudo que Deus fez? Começamos nossa leitura da Bíblia e a gente começa pela criação, não é? Eu sempre falo isso aqui, as pessoas perguntam, pastor, por onde eu devo começar a ler a Bíblia? Eu falo, por onde Deus começou a escrever. Pastor, qual livro bom que o senhor me recomenda para eu ler? Gênesis, Levítico, Abacuque. Tem livros melhores que esse, porque é a palavra do Senhor. Tem outros livros bons, e tem livros que a gente precisa ler, até por causa, faz parte da nosso currículo. Mas nada substitui a palavra.
E dizia o pregador: ou este livro me afasta do mundo, ou o mundo me afasta deste livro. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos.